Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Hoje é um dia especial, você que está aí no Instagram, fique com a gente, porque aqui a gente fala sobre saúde emocional. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, você que está chegando agora no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Fala pra mim de qual cidade do país você me assiste. Vai convidando as pessoas para estarem aqui. Você no Instagram, clica nessa pipazinha aí agora. E convida o povo para estar com a gente aqui. Eu já estou convidando aqui algumas pessoas também. Olá, meu povo, vamos chegando. Fala pra mim de qual lugar aí do país você me assiste. Coloca pra mim de qual lugar você me assiste nessa noite. Vamos lá, vamos chegando. Olá, seja muito bem-vindo, você aí do Paraná, você aí de Santa Catarina, você do Rio Grande do Sul, você da Paraíba, você aí do Mato Grosso, seja muito bem-vindo, você aí também de Maceió, da Lagoas, seja muito bem-vindo, você aí também, é da Bahia, acho que eu já falei, não sei se já falei, mas é Bahia também, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas, que alegria receber você aqui mais uma noite, para mais uma live. Olá, aqui Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim. Começando uma vida de cada vez. Grande abraço, beijão aí também para o povo do Maranhão, Imperatriz. Que alegria receber vocês aqui. Hoje à noite sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre bastidores da insegurança. Hoje a gente vai falar sobre insegurança. Então se prepare porque essa live pode ser que vai mexer com você nessa noite. Afinal de contas, existem muitas pessoas que são inseguras. E você é uma pessoa insegura? Será que é ou não é? Nós vamos descobrir hoje à noite como que a gente trata também esse tipo de situação. E eu queria começar a live de hoje com um pensamento muito interessante, um pensamento forte para estar já nos ajudando logo de cara aí. Essa frase, né? Esse pensamento que diz assim: a insegurança nos impede de realizar coisas extraordinárias, de conhecer lugares incríveis e de nos conectarmos a pessoas maravilhosas ou com pessoas maravilhosas. Olha que frase incrível, melhor, um pensamento incrível. A insegurança nos impede de realizar coisas extraordinárias, de conhecer lugares incríveis e de nos conectarmos com pessoas maravilhosas. E aí, quando a gente olha para um pensamento como esse, vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar, né? Você, em algum momento da trajetória da sua vida, você já acabou pela insegurança que você estava tendo de realizar coisas extraordinárias, que de repente, se você não tivesse insegurança, você teria conquistado, você teria realizado, você teria chegado lá? Quem sabe pela falta de segurança ou por ter insegurança, você acabou não indo conhecer lugares incríveis? Perdeu oportunidades incríveis? Talvez conhecer lugares, viajar para lugares, mudar de repente a área que você iria trabalhar, ou o mais incrível ainda, deixou de se conectar com pessoas incríveis, pessoas especiais, pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas, porque você tinha insegurança. Então pare e pense nesse pensamento logo no início dessa live, nessa noite. E a insegurança, ela é um sentimento traiçoeiro, que acaba crescendo dentro da gente
tudo começa pequeno, mas vai crescendo, mas vai estagnando. É aquela coisa, sabe, que até já falei para você em algumas lives. Eu tive a alegria no ano de 2010 viajar para a região lá do Egito, a Palestina, para Israel. E eu lembro que eu fui até o Mar Morto também, lá no deserto. E eu conheci, no deserto não, eu fui até o Mar Morto, naquela região ali. E eu conheci, ele pega, lógico, uma parte de deserto, mas aí ele já está saindo. E o Mar Morto, ele tem 350 gramas de sal por litro de água. E o Mar Comum, ele tem, em média, 35 gramas de sal por litro de água. Então, qual a diferença dessa salinidade? Ou seja, a quantidade de sal que existe no Mar Morto faz com que tudo que cai ali, se tem vida, morre, vai estagnar, vai morrer. É tão forte a salinidade do Mar Morto que faz com que ninguém consiga afundar ali. E você não consegue ficar mais do que 5 minutos nessa água porque arde tudo que você imaginar. E a imaginação é sua agora, hein? Você tem que sair dali, tomar uma ducha de água doce, depois até pode voltar se quiser. Mas a salinidade é muito grande. Então, quando a gente pensa num sentimento traiçoeiro como a insegurança, ele vai crescendo muito pequeno dentro de você e vai chegar ao ponto que começa a estagnar. Ou seja, começa a ficar travado dentro de você, né? E quantas coisas você já deixou de fazer por medo? Pare por um instante e pense. Quantas coisas na sua vida você deixou de fazer por medo? Você tinha medo. Por falta de segurança, você se sentia insegura, se sentia inseguro. Se você é daquele tipo de pessoa que você tem muita dificuldade em acreditar nos outros ou em si mesmo, então essa live é para você. Assista essa live, compartilhe essa live com outras pessoas que são assoladas também por esse sentimento. Então só o que você viu aqui já é incrível, né? E eu queria colocar aqui no ar algumas perguntas para a gente refletir. Então analise as perguntas, pare por um instante, reflita, pense sobre isso. E eu queria só jogar no ar aí para você parar um pouquinho e você pensar. E tenta responder para você hoje à noite aí, tá bom? Para você tentar se encontrar aí. Você é uma pessoa que você se sente cheio de dúvidas e sem autoconfiança? Então já marca um pontinho aí se você é assim. Você tem dúvida, você é uma pessoa que se sente com sem autoconfiança. Segunda pergunta agora para pensar. Apesar de suas realizações, você se sente uma fraude destinado a ser exposta? Apesar de muitas realizações que você tem, mas você se sente uma fraude. Ah, eu sou uma fraude. Uma outra pergunta aqui para a gente pensar. Você acha que não merece um amor duradouro e que os parceiros inevitavelmente te deixarão? Então, marca um pontinho aí se você tem isso aí. Uma outra aqui agora para a gente refletir. Você fica em casa com medo de se aventurar e conhecer novas pessoas porque acha que não tem o suficiente para oferecer? E aí, marca um pontinho se você é assim. Uma outra pergunta para refletir agora. Você se sente acima do peso? Se sente chata, estúpido, culpado ou feio? Marca um pontinho se você está se sentindo assim. E aí, conseguiu responder pelo menos a uma destas perguntas que eu te fiz aí? Coloca para mim nos comentários se desejar. Se encontrou aí em algumas dessas perguntas? A maioria de nós se sente inseguro, às vezes, mas alguns de nós se sentem inseguros a maior parte do tempo. Então, é muito comum que a insegurança ela faça parte da minha vida, que ela faça parte da sua vida. Em algum momento ela vai te encontrar. E pode-se acreditar ou entender aqui, entre aspas, que é meio que comum, né? Você se sentir inseguro por uma determinada situação num determinado momento da sua vida. Mas existem muitas pessoas que se sentem inseguras o tempo inteiro. Constantemente estão se sentindo inseguras. Você é esse tipo de pessoa? O tipo de infância que você teve, os traumas passados, as experiências recentes de fracasso ou rejeição, solidão, ansiedade social, crenças negativas sobre si mesmo, o próprio perfeccionismo, ou ter um pai
ou até um parceiro crítico pode contribuir para a insegurança. Então você viu aqui que tem uma lista, né? Uma lista muito grande aqui de possibilidades que podem ter ocasionado insegurança em você. Então, pode estar vindo desde a sua primeira infância, pode estar relacionado a traumas do passado, pode estar relacionado a experiências recentes que você teve de fracasso, experiências de rejeição que você teve há pouco tempo, solidão, a própria ansiedade social, crenças negativas sobre você mesmo, de que você não tem valor, de que você não merece, o perfeccionismo, ou você ter algo muito forte relacionado a um pai no passado ou a um parceiro, homem ou mulher, que contribui para a insegurança. Uma pessoa que ela desacredita na sua capacidade. Uma pessoa que ela trava você e não permite que você avance. E infelizmente a gente vive num mundo, e esse mundo é complicado, né? E esse mundo faz muito tempo que esse tipo de coisa acontece. Existem pessoas que às vezes, né, mulheres que às vezes casam com homens, e esses homens, elas acabam, né, não conhecendo direito a pessoa, acabam indo para um relacionamento, acabam casando, esse homem não quer que estude, esse homem não quer que trabalhe, é um manipulador, é um narcisista, é uma pessoa muito complicada e vai estagnar teus sonhos, teus planos, os teus objetivos, e você deixa de viver a sua vida mulher e começa a viver a vida que este homem está projetando ou desenhando para você. Você já viu esse filme em algum momento da história na vida de alguma pessoa? Já viu isso? Isso pode estar contribuindo muito forte para a questão, então, aí de insegurança que você está enfrentando. Então, é muito sério isso. Alguém conhece algum tipo de pessoa que viveu isso? Você conhece ou fez parte da tua vida ou da tua infância esse tipo de coisa? Nessa live, nessa noite, eu quero apresentar as 3 formas mais comuns de insegurança e como que você começa a lidar com elas. Então, quando a gente pensa em insegurança, a insegurança ela está meio que no geral. Mas quando você olha para essa situação, existem pelo menos 3 formas muito comuns, as mais comuns formas de insegurança e como que você pode lidar com elas. Está preparado aí, sim ou não? Coloca para mim nos comentários nessa noite aí se você está preparado então para a gente conhecer as 3 principais formas de insegurança e como que você pode lidar com elas. Coloque aí para mim. E se você tem aí o caderninho que você tem costume de você anotar, anote então aí hoje à noite o primeiro tipo de insegurança, a insegurança mais comum que existe. A primeira delas aqui, ó, só o pouco que a gente já viu aqui nessa live. Se você está chegando agora, depois volte e veja o começo da live. Mas a gente vai falar hoje aqui sobre os bastidores da insegurança. O que tem travado a vida de uma quantidade imensa de pessoas. Trava você nos relacionamentos, trava você na vida financeira, trava você na vida espiritual, trava você nos teus negócios, trava você numa série de coisas. Muito mais do que você imagina. E tudo está relacionado à insegurança. Existem pelo menos 3 causas mais comuns de insegurança na vida das pessoas. E a primeira causa de insegurança, se você tem um caderninho aí, anote. A insegurança com base em falha ou rejeição recente. Então, falha ou rejeição recente. O sentimento de que você falhou ou a rejeição recente. Você foi rejeitado ou rejeitada, né? Então, preste muita atenção aqui agora no que eu vou falar, para você entender agora as 3 principais causas de sentimento de insegurança e como que você consegue vencer. A ideia nossa é trazer as causas e ensinar você nessa noite como que você se sobressai, como que você sai desse tipo de situação, tá certo? Olha que lindo aqui, esse eu tenho até que comentar, a Sueli Cadoni aqui no Facebook colocou: oi Uriel, através das suas lives eu mudei, deixa eu ver, 90%. Eu tenho transtorno de ansiedade, hoje sou outra pessoa. Que lindo ouvir isso, ou ler isso, tá, Sueli? Gratidão mesmo, querida. Parabéns por você estar acompanhando, estar transformando a história da sua vida. O mérito é seu também, porque você tem aplicado aquilo que a gente ensina aqui. Parabéns mesmo. Insegurança em falha ou rejeição recente. Então pare por um instante agora
e pense e olhe para a sua trajetória de vida. Olhe para a sua vida agora e tente perceber algum momento em que você teve sentimento de que você falhou, ou você tem sentimento de que você foi rejeitado, ou passou por um processo muito triste de rejeição recente. E se você não trabalha isso, você vai ter sequelas terríveis. E os acontecimentos recentes em nossa vida podem afetar muito o nosso humor e a maneira como a gente sente. Então, pare agora e pense. Todo e qualquer acontecimento que seja recente na sua vida, ele tem um poder muito grande para impactar a sua vida, para afetar a sua vida, principalmente na área do humor e a maneira como você se sente. Então, pode trazer uma grande quantidade de sentimentos negativos para a tua vida, e as crenças destrutivas podem entrar muito forte para a tua vida se você passar por um processo recente ou passou por um processo recente. Existem muitas pesquisas, e tem uma pesquisa sobre felicidade que sugere que até 40% do nosso quociente de felicidade ele é baseado em eventos recentes da vida. Então imagine, se eu passo por um processo doloroso de alguma situação recente, eu passei ou você passou, você pode perder 40% do seu quociente de felicidade. Então isso é muito sério. O maior fator negativo para a felicidade é o fim de um relacionamento, seguido pela morte aí do cônjuge. As pesquisas apontam, em primeiro lugar, então, o término de um relacionamento, em segundo lugar, a morte de um cônjuge, terceiro lugar, a perda de um emprego ou eventos negativos de saúde. Então, entra 3 coisas muito importantes. Se você passou por um processo doloroso de término de relacionamento, se você passou por um processo de dor, hoje eu conversava com uma pessoa, exatamente porque ele perdeu a esposa para um câncer galopante, sabe? Quando o bicho apareceu, numa questão de 70 dias, ele adoeceu de uma maneira cruel, essa mulher, e ela perdeu a vida. Então, foi muito forte o que aconteceu com ele e o trabalho que foi feito para fortalecer a mente dele e fortalecer também a mente da filha única, que passou por um processo muito terrível, que é a dor, essa dor que de uma pessoa ser arrancada de você de uma maneira muito rápida, em que ninguém está preparado para esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, término de um relacionamento. Segundo lugar, a morte de um cônjuge. Terceiro lugar, em terceiro lugar, perda de emprego e eventos negativos relacionados à sua saúde. Como a infelicidade também influencia a sua autoestima, o fracasso e a rejeição pode causar um golpe duplo em sua confiança. Então, quando a gente olha para a infelicidade, ela tem um poder muito grande de influenciar a sua autoestima. Então, 40%, quando você entra por um processo como esse, ele começa a arrancar da sua vida a felicidade. O quociente de felicidade, ele começa a ser arrancado da sua vida. Então, a infelicidade, ela acaba influenciando na sua autoestima. Por isso que ela vai mexer nas suas crenças de valores. Do não merecimento, de que eu nasci para sofrer, que eu tenho o dedo podre para relacionamentos, que eu nunca vou ser feliz, entende? Esse tipo de sentimento constante dentro de uma pessoa. E pode ocasionar aí um golpe muito forte na sua confiança. Você vai perder completamente a sua autoconfiança. E a rejeição, ela inevitavelmente nos leva a ver a nós mesmos e a outras pessoas de forma muito negativa, pelo menos por um tempo. Então essa rejeição de uma pessoa acabar traindo você, de uma pessoa terminar o relacionamento, a rejeição por parte dos filhos, toda e qualquer rejeição que envolva, né, pode ser até o trabalho, que a pessoa é mandada embora, assim por diante, ela pode então fazer com que você comece a ver você de uma forma diferente, você começa a se maltratar, você começa a se machucar e você também começa a ver os outros de forma negativa. E aí entra uma grande quantidade de sentimentos, de ódio, sentimento de dor muito forte, sentimento de raiva, sentimento de querer matar uma pessoa porque tá vivendo esse quadro muito forte. Ou se automutilar, se autodestruir. E aqueles de nós que têm então uma baixa autoestima são mais reativos ao fracasso. Então, se você já passa por um quadro de que você tem baixo autoestima, se você não é uma pessoa que tem autoestima, mas a baixa estima faz parte da sua vida,
você começa a se tornar mais reativo então ao fracasso. E é como se uma experiência, como perder o emprego, pegasse velhas crenças negativas que existem dentro de você sobre o seu valor próprio e ativasse. A perda do emprego, a própria rejeição, a infidelidade de um cônjuge, ou seja, a pessoa arrebentou com você, você pode ter um problema muito sério de velhas crenças negativas que vêm desde a primeira infância, que vivem dentro de você. Essas velhas crenças, elas podem ser ativadas com um poder muito forte de destruição para a tua vida. Então, pode ajudar você a entender que o fracasso é uma experiência quase que onipresente. Você começa a acreditar naquilo que está ecoando dentro da tua mente. E muitas vezes eu já falei para você, os pensamentos negativos, que eles estão indo, eles estão voltando, eles têm um poder muito grande, como se você estivesse na entrada de uma caverna gritando, né? Eu não presto, eu não presto, eu não presto, eu não presto, eu não tenho valor, não tenho valor, não tenho valor, entendeu? Nasci para sofrer, eu nasci para sofrer, fica ecoando dentro de você. E você começa a acreditar que essa experiência, ela é onipresente, ela faz parte da tua vida. Eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser feliz, eu tenho dedo podre para relacionamentos, eu nasci pobre e vou morrer pobre, a vida dá oportunidades para todos, menos para mim, Deus ama a todos, mas não me ama, Deus perdoa a todos, mas não me perdoa, porque tudo isso são sentimentos que acabam virando crenças dentro da pessoa. E a pessoa começa a acreditar que isso é algo onipresente. Eu queria trazer um pedacinho de uma história, talvez você conheça, talvez você não conheça, mas pelo menos o nome dessa pessoa em algum momento da trajetória da sua vida você ouviu, que é Abraham Lincoln. E é interessante quando você olha que antes dele se tornar presidente, ele perdeu o emprego, ele foi derrotado para indicação ao Congresso, ele falhou pelo menos 2 vezes em candidaturas para o Senado. Mas ele um dia ganhou. E ele é considerado na história dos Estados Unidos como um dos grandes presidentes que por ali passaram. Então, quando a gente olha para situações caóticas que fazem parte da nossa vida e todos nós sofremos, não existe uma pessoa nessa terra que não passa por sofrimento. E é interessante porque o sofrimento ele vai entrar na sua vida a qualquer momento. Você pode ter um bom relacionamento, mas hoje ele é um bom relacionamento, amanhã a sua parceira pode mudar. Ela pode ir por outro caminho e aí acaba complicando. Então, quando você olha para esse tipo de coisa, você percebe como ele olhou para aquela situação de fracasso e ele perseverou. E quando você olha, perseverar, apesar dos contratempos, pode levar a sucessos eventuais, o que aumenta a sua autoestima. Então, essa crença destrutiva dos teus valores, que eu acabei de mencionar aqui para você, quando você olha, apesar de uma experiência caótica e terrível que você esteja enfrentando, você pode, sim, através da perseverança, alcançar o resultado. E eu queria trazer para você aqui agora, dentro dessa primeira parte aqui, hoje a gente está falando aqui sobre insegurança, né? Então, a primeira insegurança tem a ver com falha ou rejeição recente. E você viu quão grave ela é. Ela impacta 40% da sua felicidade. E se você tem um problema de autoestima, ou seja, baixo autoestima, você está encrencada, potencializa e piora a situação. Então eu queria trazer para você algumas ferramentas que você pode usar para você superar então a insegurança baseada na falha ou rejeição. Você tem um sentimento de que você falhou? Você tem um sentimento de que você é um projeto que falhou? Que você não tem valor? Você tem um sentimento de que você foi rejeitado, talvez desde a primeira infância, rejeitado pelos pais, rejeitado pelos professores, rejeitado por um namorado, rejeitado por uma namorada, rejeitado por um cônjuge? Um casamento que se foi, um casamento que terminou de uma forma cruel que aconteceu, isso agora é para você. Então a primeira delas aqui são chaves muito fortes. A primeira delas, dê a si mesmo tempo para se curar e se adaptar ao novo normal. Então se a tua vida estava indo por um caminho, houve um choque, houve um acidente, falharam com você, o sentimento agora é de falha, pode ser até que você também falhou, ou pode ser que alguém rejeitou você, que pode estar relacionado ao trabalho ou aí ao relacionamento. Então dê a você o tempo para se curar, tudo vai passar, lembra que a gente sempre fala sobre isso?
Tudo vai passar. Então dê o tempo. Se você não está dando tempo, como que você quer resolver a situação? Você está se auto-cobrando, você está se auto-julgando, você está se auto-criticando. Então tem que ter um tempo para você conseguir entender que agora esse é o novo normal. Pode ser que a sua vida estava indo por um caminho e você perdeu tudo que você tinha. E agora você tem que se reinventar. E perdeu porque fizeram coisas terríveis contra você, que não é diferente do que aconteceu comigo, e eu já te contei a minha história. A segunda parte aqui agora, saia e se envolva com a vida, seguindo seus interesses e curiosidade. Então, em vez de você se jogar para baixo, agora você começa a se levantar e você começa a se redescobrir. Quanta coisa boa existe para eu fazer. Terceira aqui agora, estenda a mão para amigos e familiares, para distração e conforto. Ninguém é uma ilha. Você precisa de pessoas. Lógico que não são todas as pessoas que você pode confiar, mas você precisa sim de pessoas. Uma outra chave aqui, obtenha o feedback de pessoas de quem você confia. De quem você confia. Se aproxime de pessoas que você realmente pode confiar. Nem toda pessoa você deve abrir o seu coração. Existem muitas pessoas que não são dignas de que você abra o seu coração. Elas vão falhar ou vão piorar a sua situação. Então tome muito cuidado com vampiros emocionais. Tome muito cuidado com manipuladores. Tome muito cuidado com pessoas que têm aparência de ovelha, mas são lobos. Então tome muito cuidado. Então a vida, ela me ensinou algo muito forte. Porque assim, quando você está bem, muita gente se aproxima de você. Quando você está bem, muita gente diz assim, não, você é o cara, você é a mulher, você é isso. Mas quando você está passando por dificuldades, são raríssimos pessoas que vão te procurar. Eu, por exemplo, ninguém me procurou quando as coisas aconteceram. E o fato de ninguém me procurar mostrou exatamente que tipo de amigo essas pessoas eram. E aí eu entendi que não existe amigos. Não existe. Quando a gente olha para isso, não existe. Porque muitas vezes os teus olhos que estão banhados de lágrimas, os teus olhos vão procurar outros olhos para te ajudar e as pessoas desapareceram. As pessoas não estão nem aí para os teus problemas. Então, cuidado em quem você confia. Cuidado em quem você deposita confiança. Então, uma outra coisa muito importante aqui para você resolver é essa questão de insegurança por falha ou rejeição. Persevere e continue avançando em direção aos seus objetivos. Não pare, continue, não pare, vá em cima, não pare. E quando eu olho para isso, eu lembro, eu já contei para você essa história de Dailza Damas, que foi a primeira atleta brasileira a atravessar o Canal da Mancha ali na região da Inglaterra, que é um braço de mar. E ela se preparou para aquilo, ela queria atravessar, era o sonho dela como atleta. E ela foi. E quando chegou no metade do caminho, ela teve cãibra. E se demora muitas horas para atravessar. Tem pessoas que levam 15, 14, 16 horas. Mas atravessam, 18 horas nadando, você já imaginou? E chegou num determinado ponto, ela teve cãibra. E se você já teve cãibra, você sabe quão terrível é a cãibra. E aí ela teve cãibra na água e o médico dela percebeu e disse, sai da água, acabou para você. E ela disse, eu não vou sair, eu me preparei para isso, eu sonho com isso. E foi um tempo de preparação, de sai da água. E ela virou de barriga para cima, começou a boiar e falou, não vou sair. E ela parou de ouvir o que os outros estavam dizendo. E ela se concentrou. E depois de 1 hora boiando, essa mulher então vira em cima da água e ela atravessa o Canal da Mancha. Lá quando ela chega, um repórter entrevista ela e diz assim, Dailza, qual o segredo? Como que você conseguiu atravessar? Como é possível ter atravessado? Ela falou, no momento mais crítico que eu enfrentava, eu coloquei a minha mente para nadar. Ou seja, na mente dela, ela dizia, Dailza, você consegue, não escute o que os outros estão dizendo, que os outros estavam dizendo para parar, para desistir, por uma preservação da vida. Mas ela continuou até o fim, ou seja, persevere e continue avançando em direção aos teus objetivos. Te magoaram, te machucaram, arrancaram os teus sonhos, te fizeram chorar. Persevere, continue firme, continue avançando, firme em direção aos seus objetivos. Uma outra chave aqui, a última agora para você vencer a questão de insegurança por falha ou por rejeição, esteja disposta a tentar uma estratégia diferente se necessário. Se não deu certo por esse caminho, vá por outro caminho, mas não desista. E até tem uma frase que diz assim, insista, persista, mas nunca desista.
que você vai chegar lá. O tipo 2 agora, mais comum de insegurança, tem a ver com a falta de confiança devido à ansiedade social. Quem nunca passou por uma ansiedade social? Estar no meio de pessoas, estar com pessoas, estar numa festa, estar numa reunião. Quem nunca teve ansiedade social? Esse é um outro tipo muito comum de insegurança que tem a ver com a ansiedade social. E muitos de nós acabamos sentindo falta de confiança em situações sociais, como festas, reuniões de familiares, entrevistas aí para um determinado tipo de trabalho, algum tipo de encontro, algum tipo de evento. E o medo deve ser avaliado por outros e considerado insuficiente e pode levá-lo a se tornar então, ou melhor, se sentir uma pessoa ansiosa e autoconsciente daquela situação. E como resultado você pode evitar situações sociais. Você começa a perceber, isso me faz mal, então eu não vou estar nesse tipo de reunião social. E sentir ansiedade ao antecipar eventos sociais ou sentir-se constrangido ou constrangida é desconfortável durante eles. Então você tenta fugir desse tipo de experiência. Você tenta correr desse tipo de experiência porque você não quer estar lá. Você não quer estar numa situação como essa, você está tendo ansiedade social. E a experiência passada, ela pode alimentar a sua sensação de não pertencer àquele lugar. Não pertencimento. Ele não faz parte da minha vida. De você não se sentir importante, ou se sentir interessante, ou simplesmente não ser o bom o suficiente para estar nesse tipo de ambiente, com esse tipo de pessoas. Muitos dos meus alunos me procuram e eles descrevem como eles se sentem intimidados ou eles se sentem excluídos de um grupo de amigos. Lá no período ainda, lembra que tudo tem uma origem? Lá no fundamental, lá nas primeiras séries, lá no início da caminhada ou no próprio ensino médio. E continua tão forte isso afetando a vida dessa pessoa e a sua confiança que ela chega na vida adulta e ela não tem autoconfiança. Ela não confia nela, ela tem dificuldade para confiar em outras pessoas. Isso acaba limitando e trazendo muita ansiedade social. A pessoa fica isolada. E eu já falei para você aqui que quando eu era um garoto, que eu não posso dizer quando eu era criança, ou melhor, quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, e perto de algumas pessoas eu sou, e aí eu olho para uma situação como essa e eu fico pensando assim, ansiedade social, e eu passei por isso, porque lá no passado eu desenvolvi uma crença chamada crença do desamor. Essa crença, eu já contei para você, ela veio através de um pai, e esse pai brincava, porque eu tenho um mapa desenhado aqui no meu peito, que é uma marca de nascença, e ele brincava que eu não nasci, que eu fui encontrado no ferro velho dentro de um tambor enferrujado. E pai, mãe, criança acredita em tudo. Enquanto os meus amigos tinham lindas histórias de nascimento, eu fui encontrado num tambor de óleo enferrujado. Ou seja, alguém me jogou lá dentro desse tambor e aquele homem, ele me encontrou e ele me pegou para criar como filho. Mas eu não era filho dele. Você consegue entender o que eu, como criança, estava sentindo? Isso gerou a crença do desamor. E quando você olha para essa situação, isso aqui, a origem ela é trágica, ela é terrível, pode chegar à vida adulta. E eu estava chegando agora na adolescência, na juventude, e eu não tinha amigos. Chegando na adolescência, eu tinha muita dificuldade para estar em público. E eu tinha muita dificuldade, eu usava camisa abotoada até em cima por causa dessa mancha de nascença. Até que um dia eu falei, eu não aceito isso. Até que um dia eu disse, basta, eu não quero isso para minha vida. E eu me levantei e falei, basta, eu sou autor da minha própria história. E foi nessa hora que eu rompi com esse trauma. Eu abri a minha camisa e aí alguns chegavam para mim, tá certo que eu fui pelo lado negativo da coisa, né? Porque alguns chegavam para mim e falavam, porque eles falavam que eu não tomava banho, que eu era craquento, que eu era enferrujado. Sou bullying, muito bullying. E aí então eu arregacei a camisa e quando falava craquento, falei, só sim, quer levar um cacete aqui agora? Eu fui pro lado negativo, eu vou te sentar a mão. Mas eu fui me libertando, E eu tive que enfrentar muito cedo, mas muito cedo, essa questão de falar em público. E um dia eu posso te contar essa história melhor, mas eu fui convidado para fazer uma palestra ainda quando eu tinha, acho que 14, 13 anos de idade. E para me preparar para isso, eu tive que fazer, diante de um milharal, muitas vezes a palestra que eu ia apresentar. Então, se você cresceu com pais que eram altamente críticos,
pais que te pressionavam para que você fosse popular, para que você fosse bem-sucedida, bem-sucedido, você também pode ser excessivamente sensível ao modo como os outros te veem. Já que você foi muito cobrada, muito cobrado para você ser o melhor da classe, tirar as melhores notas, você ser um exemplo, você tem uma dificuldade muito grande de como que as pessoas te enxergam. Então você tem uma sensação muito grande que você pode a qualquer momento falhar, sim, mas você tem uma grande quantidade de ansiedade social que faz com que você desconfie da maneira como os outros olham para você. Eu não sou bom o suficiente. Você começa a acreditar que você não é bom o suficiente. É tão forte isso que isso faz você ter crenças dentro de você de que você não merece. Então, se você recebe uma promoção, você acha que não era para ser você. Existem pessoas melhores do que eu. Então, se você alcança algumas coisas na vida, você acredita que você não merece. E você acaba não alcançando algumas situações na vida por causa do não merecimento. Por acreditar que você não merece. Faz sentido para você? Você conseguiu se encontrar em alguma situação dessa? E esse tipo de insegurança, geralmente, ele se baseia em crenças distorcidas sobre o teu valor do teu valor próprio. Lembra que eu falei para você que tem uma linha de crenças? Eu não tenho valor, eu nasci para sofrer, eu tenho o dedo podre para relacionamentos, eu nunca vou ser feliz, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Essas crenças distorcidas ao longo de uma vida, desde o seu nascimento. Pessoas colocaram isso na sua vida. Pessoas começaram a fazer você acreditar que você não merecia. Crenças distorcidas dentro de você. E então você vai começar a ter muitas crenças distorcidas sobre o teu valor próprio e sobre até o ponto, até que ponto as outras pessoas estavam avaliando você. Então, se uma pessoa chega para você e diz assim, você é bonita, você não acredita que você merece e você desconfia do que essa pessoa está falando. Não é verdade. Ah, você fez um excelente trabalho. Você desacredita do que essa pessoa está falando, porque existem crenças distorcidas. As tuas crenças estão apontando para que você não merece. Você merece ser infeliz, você nasceu para sofrer. Então, quando a vida te dá algo bom, você começa a acreditar que você não tem valor. Faz sentido para você? A maior parte do tempo, as pessoas estão mais focadas em como estão se apresentando do que em julgar os outros. Como que eu estou me apresentando? Como que o mundo está me vendo? Aqueles que julgam, e tem muita gente que aponta o dedo, né? Muito aponta o dedo. E é o incrível de tudo que existem 3 verdades incríveis. Existe a verdade da pessoa que te acusa, existe a verdade sua e existe a verdade de Deus que vê todas as coisas. Geralmente uma pessoa que aponta o dedo, que ela te julga, ela te culpa, ela sai te condenando, ela fala para todo mundo de você, ela está escondendo o podre que é a vida dela. Forte isso, não é verdade? Mas é 99% das vezes que uma pessoa, porque uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que não deve nada, ela não sai acusando ninguém. Então, na tentativa de se proteger, a pessoa acusa uma determinada pessoa de uma situação e ela apresenta a verdade dela. E é incrível isso, porque existem 3 verdades. A verdade daquele que acusa, a verdade daquele que está sendo acusado e a verdade de Deus que tudo vê. E o interessante é que 99% das vezes a pessoa que acusa aponta muito o dedo, ela está se escondendo. Então ela tem que destruir a sua imagem para ela conseguir se esconder e sair ilesa da situação. Faz sentido para você? Então isso é muito forte o que a gente está falando aqui. Então pessoas que julgam e excluem, acabam diminuindo, machucando você, estão frequentemente encobrindo suas próprias inseguranças. E, portanto, as suas opiniões podem ser menos do que precisas. Eles podem valorizar atributos superficiais em vez de caráter e integridade. Então, olha muito para aquilo que é superficial, mas ele não acaba olhando para aquilo que tem caráter, que tem integridade. Então, quando uma pessoa começar a julgar você, apontar o dedo para você, a maior tristeza de tudo isso é o seguinte: uma pessoa aponta o dedo, ela tem a verdade dela, ela aponta o dedo, ela está escondendo os seus erros, e ela aponta o dedo, ela tem que arrebentar com você para que
os outros, né, eles não têm uma visão distorcida. E os outros, em vez de procurar a outra verdade também, ou seja, o outro lado da história, acreditam no ponto de vista. E as pessoas acreditam no primeiro ponto de vista que é apresentado. Mas ninguém investiga, ninguém vai atrás e o pior ainda, as pessoas acabam jogando pedra junto. E quando você olha para esse tipo de coisa, então é algo muito terrível e muito forte que faz com que você acabe perdendo completamente a confiança em você, nos outros, de como você olha para aquilo que você realmente é e faz com que você tenha muita ansiedade social. Então, algumas ferramentas para te ajudar aqui agora a combater a insegurança em situações sociais. Se você está se sentindo inseguro em situações sociais, você precisa fazer isso que eu vou falar agora. Fale de volta com seu crítico interno. Lembre-se de todos os motivos pelos quais você pode ser interessante, divertido, divertida, ou ser um bom amigo, uma boa amiga, um excelente parceiro. Então, nessa hora, você tem que fazer o seu autocrítico aqui, o seu crítico interno, voltar para você para te ajudar. Até que ponto isso que estão falando de mim é verdade? Até que ponto realmente isso que eu estou pensando sobre mim é verdade? E aí você começa a lembrar quais são os motivos pelos quais você é interessante. Quais são os motivos pelos quais você é uma pessoa que vale a pena alguém ser amigo ou ser amiga? Você está conseguindo entender? Uma outra coisa aqui agora, número 2, prepare-se com antecedência. Então a gente está falando de ansiedade social, se você tem que estar num determinado lugar público, se prepare com antecedência, principalmente se você tiver que falar, se você tiver que apresentar alguma coisa. Então se prepare para esse tipo de coisa. Terceiro, evitar a situação social só piora as coisas. Então não adianta você fugir, você vai fugir e só vai piorar. Portanto, vá a uma festa ou a um encontro, mesmo que você esteja nervosa, mesmo que você esteja nervoso. A sua ansiedade deve diminuir assim que você começar a se envolver com outras pessoas. Se não na primeira, provavelmente na segunda vez. Então, quando você menos perceber, ela vai deixar de aparecer essa ansiedade que você está enfrentando, essa ansiedade social. Uma outra coisa agora, estabeleça uma meta que seja limitada, realista, em qualquer coisa na sua vida que você está enfrentando esse tipo de ansiedade social. Desde conversar com 2 novas pessoas ou descobrir mais sobre o trabalho ou os hobbies de uma pessoa. Porque tem pessoas que ela não consegue se expressar, ela não consegue falar com uma pessoa. Ou se essa pessoa está conversando com uma outra, ela se retém, ela não consegue falar, ela vai ficar na dela, porque tem ansiedade social. A quinta dica agora, para você se livrar da questão da ansiedade social, concentre-se deliberadamente nos outros para combater o alto foco intenso. Lembra que eu sempre falo aqui, tudo aquilo que você foca expande? Então, você precisa se concentrar e abrir a visão para outras áreas, para outras coisas. Então, coloque o seu chapéu de observador e observe que as outras pessoas parecem estar sentindo ou fazendo. Você percebe alguma semelhança? Alguma habilidade que pode aprender com eles? O que essa pessoa tem para me ensinar? O terceiro tipo muito comum agora, que traz muita insegurança nas pessoas, ele é impulsionado pelo perfeccionismo. Existem muitas pessoas que têm dificuldades, são perfeccionistas. Isso é um problema seríssimo, mas muito sério mesmo. Alguns de nós têm padrões muito elevados para tudo que fazemos. Então você se cobra muito por aquilo que você coloca a mão. E nem tudo que você coloca a mão vai sair perfeito. Nem tudo que você coloca a sua mão vai ser do jeito que você idealizou. Então, muitas pessoas têm padrões muito elevados, muito altos mesmo, daquilo que a gente faz. Você pode querer ter sempre as notas mais altas. Eu conheci e já trabalhei com pessoas que eram cobrados para terem notas altíssimas. Ou seja, tinha que sempre estar lá o 10. E quando a pessoa tirava 9, a pessoa chorava. A pessoa se desesperava. Por quê? Porque achava que falhou. Mas percebe que estava vindo de uma família também, a família cobrando, incentivando muito, mas cobrando. Eu não aceito menos do que 10 de você. Então, se você faz isso com o filho, pare de fazer isso.
Você não vai ser 10, 100% da sua vida. Em alguns momentos você vai ser 9,5, vai ser 8. E aí, qual é o problema? Não tem certo, não tem errado. Mas quando você força demais esse tipo de coisa, faz com que as pessoas acabem indo para o perfeccionismo. O melhor emprego, a figura perfeita, o apartamento, a casa mais bem decorado, as crianças mais organizadas e mais obedientes, mais educadas, o parceiro ideal, o parceiro perfeito. Tem ser humano perfeito? Infelizmente, a vida nem sempre sai exatamente do jeito que a gente quer. Mesmo que você trabalhe duro, mesmo que você trabalhe muito, há uma parte do resultado que está, pelo menos até certo ponto, fora do nosso controle. Você não tem sempre como estar lá. E eu tenho comigo, né? Eu tenho uma meta de vida comigo, de que eu sou uma pessoa idealizador, eu tenho metas, eu tenho planos, eu tenho projetos, e quando eu estou criando algo, eu sempre foco as estrelas. E eu brinco o seguinte, porque o pensamento é esse: se tudo der certo, a gente acerta as estrelas. Se alguma coisa não der certo do jeito que a gente quer, a gente acerta a copa das árvores. Então, não é errado você sonhar, você idealizar, mas você tem que ter um plano B. Se algo der errado, se tudo der certo, perfeito, fantástico. Se algo não sair do jeito que eu estou planejando, do jeito que eu estou construindo, eu estou mirando aqui as estrelas, eu vou acertar as pontas das árvores. E aí, tem alguma coisa errada em acertar as pontas das árvores? Então, faz com que você comece a entender que sim, é possível você passar por algumas situações que você não vai chegar lá. Então, os chefes podem ser críticos, os empregos podem ser escassos, os parceiros podem resistir ao compromisso, podem resistir à questão da fidelidade, ou você pode ter dificuldades na genética, por exemplo, para emagrecer. E passar por um problema muito sério, porque aí você está se cobrando, querendo emagrecer, e a pessoa tem um problema de genética, a pessoa não vai emagrecer, pelo menos do jeito que você está idealizando. Se você está constantemente desapontado e se culpando por não ser nada perfeito, começará a se sentir inseguro e indigno. Quanto mais você se cobra, mais indigno e inseguro você vai se sentir. E o que está acontecendo? Você está adoecendo a tua mente. Você está adoecendo o seu estado emocional. E vai trazer uma série de dificuldades e problemas, porque você é muito perfeccionista. Você consegue se enxergar aí? Apesar de tentar o seu melhor e trabalhar duro, pode lhe dar uma vantagem. Outros aspectos do perfeccionismo que são prejudiciais à saúde. Pode até te dar uma vantagem, mas o ônus disso, o efeito colateral, ele pode ser muito forte. Então, bater em si mesmo e se preocupar constantemente em não ser bom o suficiente vai te levar à depressão, à ansiedade, a distúrbios alimentares ou fadiga crônica. Quer que eu repita? Vou repetir. Se você se preocupa constantemente, até tem uma live que a gente gravou aqui que se chama Preocupação Crônica. Procure essa live se você tem isso na sua vida e se liberte. Se você está se preocupando constantemente em não ser bom o suficiente, isso pode te levar à depressão, à ansiedade, distúrbios alimentares ou fadiga crônica. Como que a gente combate então o perfeccionismo? Primeira dica aqui agora, tente avaliar com base em quanto esforço você coloca o que é controlável. Tudo aquilo que você tem o controle, você foca, se dedica e trabalha. Mas existe uma margem de coisas que você não consegue controlar. Então, ao invés do resultado que depende de fatores externos, né? Então, você foca naquilo que você controla, ao contrário do resultado. Então, eu estou procurando esse resultado. O parceiro ideal, o filho ideal, as melhores notas, o melhor trabalho. Nem sempre vai acontecer, porque há intempéries no meio do caminho. Então, é a mesma coisa que você imaginar. Vou fazer uma festa de aniversário de 15 anos da minha filha e a festa de aniversário vai ser em local aberto. Quem diz para você que o resultado final dessa festa vai ser sucesso 100%? Porque você está colocando a festa, ela depende unicamente, exclusivamente de você? Não. Eu vou ter aí um buffet contratado, eu vou ter aí o palhaço contratado, eu vou ter... Palhaço não, para 15 anos não tem, né? Mas aí o DJ contratado, sei lá,
baile dos 15 anos da menina aí. Só que tem intempéries. Se você está num local que ele é público não, que ele é em local aberto, pode chover. Pode ser uma série de coisas que podem acontecer. Então, quando você quer se libertar de perfeccionismo, foque naquilo que você tem o controle. Porque naquilo que você tem o controle, você consegue, né, fortalecer. Agora, se você não tem o controle, não fique focando no resultado. O resultado final é esse. Não, foque naquilo que você tem o controle. A gente está indo para a parte final. Se você tem alguma pergunta, use o balãozinho aí do ponto de interrogação no Instagram, faça a sua pergunta. Você do Facebook também mande a sua pergunta. Eu vou tentar responder agora no final. Então, lembre sempre que vai depender de fatores externos. Uma outra coisa é você pensar de maneira menor. Então, pense em quanta diferença faria o seu trabalho se o seu trabalho fosse 10% melhor. Então, não foque no 100%. Eu vou melhorar determinada situação. Se 10% do meu trabalho melhorar, quanto eu já vou alcançar de resultado? Quão bom vai ser? Valeria a pena o tempo, a energia gasto em você ficar se cobrando, se martirizando, correndo atrás, maltratando inclusive pessoas que às vezes fazem parte da sua equipe de trabalho aí? O perfeccionismo geralmente se baseia no pensamento do tudo ou nada, ou é tudo ou nada. E esse pensamento não vai levar ninguém a lugar nenhum. Quer dizer, vai te levar a um problema sério de saúde emocional. Se você é um perfeccionista e você tem esse pensamento, é tudo ou nada, ou entra no relacionamento comigo e é tudo ou nada, e não é assim que funciona. Somos seres humanos. As pessoas têm emoções. Então, se você olha para um namorado, uma namorada, uma noiva, a esposa ou o marido, e você acha que essa pessoa tem que ser perfeita, ela não é. E ela vai falhar no primeiro momento. E aí? Então, o perfeccionismo geralmente se baseia no pensamento do tudo ou nada. Portanto, se você quer mudar isso na sua vida, tente encontrar as áreas cinzentas. Existe uma maneira mais compassiva ou compreensiva de ver a situação. Então você olha e o meu filho não é perfeito. E aí, qual é o problema? Não existe ninguém perfeito. Teu filho falhou. E aí, se você tem o perfeccionismo, ou você destrói essa criança, porque você vai maltratar muito, você vai criar um filho doente, ou você vai ter sérios problemas emocionais, porque você idealizou o lar perfeito, o casamento perfeito e arrebentou. E talvez você era um exemplo para muitas pessoas, o seu casamento era um exemplo para muitas pessoas. Mas, quando a gente olha para uma situação como essa, você vai adoecer se você acabar acreditando que a responsabilidade era tua. Porque a responsabilidade não era de um só, a responsabilidade era de dois. E quando um resolveu mudar a história, não tem como se culpar. Então, não tem como olhar para uma situação como essa e dizer assim, não, eu fui culpado da situação. As pessoas são livres, ninguém é de ninguém. As pessoas decidem, escolhem estar com alguém. Então, quando você olha para isso, estou dando um exemplo de casamento, mas poderia ser qualquer outra área. Talvez você está no emprego dos sonhos e você está 15, 20 anos trabalhando aí e de repente chegaram para você e falaram assim, a gente agradece por tudo que você fez, mas tchau. Tchau. E aí você pode ter um problema seríssimo relacionado a esse tipo de coisa. Então, existe sim uma maneira mais compreensiva, mais compassiva de ver a situação. Você está levando em consideração as suas circunstâncias ao se avaliar? Essa é uma pergunta. Quais são as circunstâncias que estão relacionadas a esse meu fracasso, vamos dizer assim? Então você olha para a circunstância que você está olhando e você está entendendo. Caramba, tem uma série de outras coisas que estão por trás. Não é uma única coisa. Não sou eu o fator X da situação. Então, se você olha... Se você tem o perfeccionismo e agora você ganhou a conta do teu trabalho, opa, peraí. Mas por mais que eu me esforcei, aí você olha quais são as circunstâncias que está em volta. Caramba, é a pandemia. A pandemia enfraqueceu os empreendedores, os patrões, as empresas, eles estão cortando. Cortando por uma situação que talvez eles não cortariam. Então existem circunstâncias. Uma outra coisa muito importante aqui agora é os perfeccionistas, eles costumam ter autoestima condicional. O que é isso, Ariel? A autoestima condicional. Eles gostam de si mesmo quando eles estão no topo e não gostam de si mesmo quando as coisas não acontecem do jeito deles.
Então, se você é uma pessoa perfeccionista, você pode olhar para a tua autoestima. Se você está lá em cima, você está bem, nossa, eu me amo. Mas se as coisas não estão saindo do jeito que você quer, do jeito que você acredita, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não me amo, eu me odeio. E aí você começa a ter esse tipo de pensamento. Você pode aprender a gostar de si mesmo quando não está indo bem? E aí, pode ou não pode? Claro que pode, desde que você comece a se concentrar não no todo, mas você comece a olhar para os detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Se concentrar nas qualidades internas que existem dentro de você, no seu caráter. A sinceridade, os bons valores, em vez de apenas nas notas que você tira, em vez apenas do sucesso quando as pessoas te aplaudem quando você acerta, ou quando você recebe, né, os elogios, ou quantas pessoas dizem que gostam de você. E eu queria terminar a live dessa noite. Antes de terminar a live, eu quero ver se tem alguma pergunta para que eu possa estar respondendo aqui. E deixa eu ver aqui. Aqui, a Lu colocou: por mais que eu treine, me cuide. Deixa eu aumentar aqui. Por mais que eu treine, me cuide, eu sou insegura. Eu fico perguntando para quem eu conheço. Estou perguntando para quem conheço se estou bem. Isso é insegurança, não é? Claro que é. É insegurança. Mas não necessariamente insegurança, né? Porque você pode estar perguntando porque você tem uma dúvida sobre a situação. Mas se você fica perguntando sempre a mesma coisa, pode ser sim insegurança. Você já aprendeu, vai lá, execute, vai lá e faça. Vai sair perfeito? Talvez não, mas vai lá e faça. A Paula colocou: a técnica do elástico funciona para quem tem despersonalização? O que você quis dizer com despersonalização? Valor relacionado a você, seria isso? Se é, sim, funciona mesmo. Ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Pode mandar aí sua pergunta. Aqui, ó, a Marilda perguntou: os bastidores da insegurança nascem na mente ou no coração e como tratar disso? Quando a gente fala mente e coração, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Coração é só um músculo que bombeia sangue, certo? E tanto que se você for para o livro sagrado aí dos cristãos, que a gente chama de Bíblia, lá quando Deus diz assim: filho meu, dá-me teu coração, ele está falando da mente, que é a sede da razão, porque coração tem a ver com mente. Então sim, a insegurança nasce na mente. O coração só músculo, tá, Marilda? Nasce na mente. Tudo tem uma origem, está dentro de nós, lá dentro da nossa mente, está lá o probleminha. Acho que seria essa a pergunta do Instagram. Tem mais alguma pergunta? Não tem? Nós vamos terminar. Eu queria terminar a live dessa noite com um pensamento. A gente começou com um e eu queria terminar com outro pensamento muito interessante para a gente analisar aqui hoje à noite, refletir, né, sobre o significado desse pensamento aqui agora. E ele tem a ver aí com a questão, lógico, da insegurança. E vale a pena a gente pensar sobre esse assunto aqui hoje à noite. E olha só que pensamento incrível esse aqui agora. Vencer a insegurança e os medos é o primeiro passo para uma vida mais leve e cheia de conquistas. E eu vou repetir agora para você. Vencer a insegurança e os medos é o primeiro passo para uma vida mais leve e cheia de conquistas. Se você quer ter uma vida leve, se você quer ter uma vida em que a ansiedade e essas coisas ruins relacionadas à sua saúde emocional saiam da tua vida, você precisa vencer a insegurança e vencer também os teus medos. A Lu colocou: Ariel, quando eu faço rotina noturna, eu leio o Salmo 91, é bom? Sim, vai ajudar. Bíblia nunca é demais, sempre é bom. Vencer a insegurança e o teu medo é o primeiro passo para uma vida mais leve e cheia de conquistas. Agora vem para cá. A minha pergunta nessa noite para você: quais são os teus medos?
pare por um instante e pense. Quais são os meus medos? Todos nós temos medos. E se você precisar, pegue um papel e caneta e anote quais são os seus medos. E sempre quando você está num processo de identificação, você anota e você dá respostas. Como que eu posso resolver esses meus medos? E eu falei aqui, vencer a insegurança e os medos é o primeiro passo para uma vida mais leve e cheia de conquista. Então você precisa vencer os seus medos. Quais são eles? E aí você faz uma lista. E ao lado você coloca, como que eu posso vencer isso? E se você chegar a um ponto que você diz assim, puxa, eu não consigo resolver isso, não tem nada de certo e errado, não tem problema. Então, lembre daquilo que eu falei nessa live. O foco precisa ser naquilo que você tem controle, não naquilo que você não tem controle. Então, se eu tenho medo e eu não tenho como resolver esse medo, eu não tenho controle. Então, eu tenho que mudar o meu pensamento sobre o que eu estou fazendo, ou fortalecendo esse medo. Eu preciso sim vencer as minhas inseguranças. Então você começa a olhar o que te deixa insegura, o que te deixa inseguro, o que te limita, o que te arrebenta, o que te enfraquece, o que te maltrata, o que tem travado de você alcançar teus sonhos, teus planos, os teus objetivos, o que tem travado você de você ser feliz de verdade. Agora, se você está em busca de felicidade, mas a sua felicidade está condicionada ao seu marido, se a sua felicidade está condicionada à sua esposa, um dia ela vai embora, um dia ele vai embora, e aí? Se a sua felicidade está condicionada aos filhos, e aí? Um dia eles crescem, um dia eles vão embora, um dia eles te abandonam, porque filhos abandonam pais, infelizmente sim. A sua felicidade, ela tem que estar condicionada em você. A sua felicidade precisa estar dentro de você. E para encontrar a felicidade dentro de você, você precisa encontrar qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, para que fim você existe, por que você nasceu. Quando você entende que você é imagem e semelhança do Criador, então nunca nenhum homem, nenhuma mulher, nem filho, ninguém nessa terra terá poder para subjugar o valor que você tem. Crenças destrutivas que foram colocadas dentro de você, de forma inconsciente ou de forma consciente. Inconsciente porque um monte de gente foi jogando lixo uma vida inteira sobre você. De forma consciente, porque você também se maltratou, você também jogou lixos em você, você também se automutilou, você também se autocriticou, você também tem se julgado, se maltratado. E você criou um monte de coisas ruins sobre você, então basta! Chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você dizer para você, basta! Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. Todos nós cometemos coisas erradas em algum momento da vida. Então você precisa perdoar os outros, sim, não porque eles merecem, mas perdoar porque você merece viver, você merece ser feliz. Então perdoe aquele pai que fez o que fez contra você, perdoe a mãe que fez o que fez, perdoe os cuidadores, perdoe as pessoas que você foi jogado um dia para que eles te criassem, perdoe, não porque eles merecem, mas porque você merece viver. Mas talvez eu estou falando para alguém aqui que cometeu algo horrível, terrível, que tirou, que destruiu, que entristeceu, mas e aí? Não existe um nesse mundo que não erra? Então se perdoe, diga para você, eu me perdoo, eu me aceito, e quando os pensamentos negativos começarem a atacar, te maltratar, te machucar, diga, eu me perdoo e eu me aceito, e acabou, cala a boca, pensamentos negativos. Vocês não têm poder sobre mim, porque aqui quem manda sou eu reassumo o controle da minha mente. E aí você faz a sua rotina diária ou a sua rotina noturna e você diz para você, sou lindo, sou linda, sou especial, sou incrível, sou imagem e semelhança do Criador, eu tenho saúde, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, sou perfeita, sou perfeito, tenho paz, mesmo que não seja uma verdade presente, começa a se tornar, porque o teu cérebro começa a receber uma nova reprogramação de que você pode. Essas crenças destrutivas não têm valor, eu não presto, eu não mereço viver, você vai arrancando, mereço sim viver.
A vida é bela, a vida é incrível, a vida é uma bênção, mesmo que a sua vida não esteja sendo, mesmo que o teu relacionamento esteja uma droga, totalmente destruído. Você pode sim reconstruir, por mais destruído que esteja, se os dois lados, lógico, quiserem, mas pode reconstruir, começando com você. Você pode começar, vamos imaginar que o amor aí esfriou. Você pode recomeçar. Você pode começar a dizer para o marido que não diz mais que ama você, ou para a esposa que não diz que mais ama você, você diz: eu amo você, você é incrível, você é especial. E você pode começar na sua rotina noturna a dizer: meu marido me ama, meu marido me acha linda, minha esposa me acha lindo, mesmo que não seja uma verdade presente. Mas algo vai mudar no teu interior e vai transformar a pessoa. Se você quer mudar o seu exterior, mude o seu interior. Os nossos problemas estão na mente e a solução também está na mente. Agora a grande pergunta que se faz é a seguinte: depende de quem? Depende de quem? Depende unicamente e exclusivamente de você. Você é o herói, a heroína, o arquiteto do seu próprio destino. Você está construindo o seu futuro. Então, se você não cuidar disso aqui, você vai destruir o seu futuro. Porque quando o futuro chegar, ele será o seu presente estragado. Forte, não é verdade? Então depende unicamente e exclusivamente de você. A grande pergunta que se faz: fez sentido para você essa live? Se essa live fez sentido para você no dia de hoje, que você está assistindo, compartilhe. Faça chegar o maior número de pessoas. Você que está no Instagram, daqui a pouquinho ela entra gravada. Aí você volta, faz o seu comentário. O que de bom você aprendeu aqui hoje? E compartilha com os teus amigos. Envia para eles, porque daqui a pouco some tudo que você colocou aqui. Então volte lá, faça a lição de casa. E se você se identificou com o que eu falei, e você está aí no Facebook, compartilhe agora. Faça chegar o maior número de pessoas. E eu queria terminar a live de hoje fazendo uma prece. Colocando você diante de Deus. Sim, eu acredito no Criador. E eu acredito que quando tudo falha, Ele pode nos ajudar. Se você não acredita, eu te respeito. Mas eu queria que você me respeitasse também, porque eu acredito. O que tem a ver saúde emocional com Deus? Ele é o Criador. Foi Ele que fez essa máquina incrível, que se transformou em terra de ninguém. E Ele pode ajudar você a se reencontrar e se reconectar com o teu verdadeiro eu. Se você quer se conectar comigo, nesse instante, vamos fazer uma prece, colocar a vida diante de Deus. Aqui não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com isso, porque religião infelizmente escraviza as pessoas também, é lamentável. Nunca foi plano de Deus isso, mas é o que é. Todas têm o seu papel de coisas boas, mas todas têm também as suas dificuldades. E o que é mais importante é o que Ele pensa sobre você e o que Ele pode fazer por você. Nunca condicione a sua vida na mão de homem e mulher nenhuma. Em qualquer área da sua vida, muito menos a sua área religiosa, espiritual. Vá direto àquele que tudo pode. Cuide dessa área também. Se você quer se conectar comigo nesse instante, a gente vai fechar os olhos, porque fechar os olhos a gente se desliga de tudo e de todos. E a gente se conecta àquele que tudo pode. Vamos fazer uma prece? Pai querido, Deus poderoso, nós te agradecemos pela live de hoje. Que ela possa transformar vidas nas pessoas que assistiram, estão ao vivo comigo, e as pessoas que assistem a live gravada. Dá-nos saúde emocional, saúde física, cuida da nossa família, nos protege nesse momento tão duro, difícil que a humanidade enfrenta. Poupe, ó Pai querido, a vida de cada um de nós. Não permita que a morte chegue a nós através dessa praga no mundo. Dá-nos saúde emocional e uma boa noite em Tua presença, ou um bom dia, uma boa tarde àqueles que estão assistindo em outro horário. Continue cuidando de nós. Oramos agradecidos, porque sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém aí na sua casa, porque amém significa assim seja. Escreva nos comentários amém.
E lembre de algo muito importante: você não é os teus pensamentos. Você é muito melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de vocês. Grande abraço. Lembre você do Instagram de voltar daqui a pouquinho quando entrar ao vivo. E por favor, envie para outras pessoas e comente qual foi o seu aprendizado hoje. E você do Facebook, compartilhe agora. Faça chegar o maior número de pessoas. Grande abraço para você do YouTube, do Facebook. Fiquem com Deus. Beijão no coração. E eu te encontro então na próxima live. Tchau, tchau.